Prezados alunos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa sexta aula de dicas rápidas para a aprovação do exame da OAB. O nosso tema de hoje é o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, Lei Federal número 8078 de 90. E hoje eu separei para debatermos logo de cara o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que fala que o CDC possui normas de ordem pública e de interesse social. Por que é importante você entender essas duas características do CDC? Porque a OAB cobra, e cobra pesado, o entendimento dessas características. Então deixa eu te explicar. Vamos lá. Normas de ordem pública. Normas de ordem pública são normas cogentes, ou seja, são aquelas normas jurídicas que as partes não podem dispor de forma contrária à lei. Veja, o oposto de norma cogente são normas dispositivas. Normas dispositivas são aquelas normas que as partes podem dispor livremente, mesmo que contrarie a lei. E essa pergunta é muito frequente, porque assim como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor regula como regra relações de direito privado. Logo, se você fizer uma analogia, uma comparação com o Código Civil, você poderia assinalar na prova que as normas do Código de Defesa do Consumidor, exatamente por regulamentar como regra relações de direito privado, ela seria então uma norma dispositiva, uma norma em que as partes poderiam dispor livremente, mesmo que contrariassem o CDC. E esse é, na verdade, um grande equívoco, porque o CDC possui normas de ordem pública, ou seja, as partes, consumidor de um lado e fornecedor de outro, não podem dispor ao contrário daquilo que reza o Código de Defesa do Consumidor, salvo quando houver expressa previsão legal, como por exemplo o artigo 40, que fala do prazo do orçamento. O próprio CDC fala, o prazo do orçamento é de 10 dias, salvo se as partes fizerem uma disposição ao contrário da lei. Ou o artigo 18, parágrafo 2º, que fala que o prazo que o fornecedor tem para arrumar o vício, turma, do produto, veja, é de 30 dias, podendo ser reduzido a 7 dias ou ampliado a 180 dias pela convenção das partes. Então são dois exemplos dentro do CDC de normas dispositivas. Mas lembrem, isso é exceção. A regra é que todas as normas do CDC sejam de ordem pública, ou seja, as partes não podem dispor ao contrário do que está no CDC. Beleza, turma? E a segunda característica aqui que é importante você entender, que sendo uma norma de ordem pública, sendo uma norma cogente, o juiz pode reconhecer a nulidade de uma cláusula contratual de ofício, se ela contrariar o CDC, exatamente porque são normas de ordem pública. Então o juiz pode reconhecer de ofício, professor? Pode! O juiz pode declarar a nulidade de uma cláusula contratual de ofício no contrato de consumo se ele contrariar o CDC. Exatamente porque as normas do CDC são de ordem pública. Mas aqui você tem uma pegadinha. A pegadinha é a súmula 381 do STJ. A súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça fala que nos contratos bancários, mesmo sendo contratos de consumo, o juiz não pode de ofício declarar a nulidade da cláusula contratual. Veja, olha que absurdo. O STJ mandou muito mal nessa, turma. Por quê? Porque nos contratos bancários, que são aqueles contratos de consumo, onde o consumidor está mais vulnerável, o juiz não pode declarar de ofício a nulidade da cláusula contratual por força da súmula 381. E, olha só, além de ser normas de ordem pública, as normas do CDC são de interesse social, o que significa que elas podem ser defendidas mediante ações individuais, mas também mediante ações coletivas, porque o direito do consumidor pode se enquadrar naqueles conceitos de direito coletivo em sentido amplo. Professor, não estou entendendo. É importante você decorar esse artigo. Veja, eu quero que você decore o artigo 81, parágrafo único do CDC, porque ele pode cair como direito ambiental, como direito do consumidor e ainda pode cair como estatuto da criança e do adolescente. Lá o artigo 81, parágrafo único, nos seus incisos 1, 2 e 3, ele nos dá a definição das espécies de direito coletivo em sentido amplo, ou espécies de direitos transindividuais ou meta-individuais. Lá no inciso 1, você tem o conceito de direito difuso. No inciso 2, coletivo em sentido estrito. No inciso
Inciso 3, direitos individuais homogêneos. Decore, vamos lá. Direitos difusos são aqueles que têm titulares indetermináveis, ligados entre si por uma circunstância de fato e de objeto indivisível. Direito difuso, titulares indeterminados, ligados entre si por uma circunstância de fato e de objeto indivisível. Direito coletivo em sentido estrito, titulares determinados, ligados entre si por uma relação jurídica e de objeto indivisível. Direitos coletivos em sentido estrito, titulares determinados, ligados entre si por uma relação jurídica e de objeto indivisível. E direitos individuais homogêneos, titulares determinados, ligados entre si por uma origem comum que pode ser de fato ou de direito e o objeto divisível. Individuais homogêneos, titulares determinados, ligados entre si por uma origem comum que pode ser de fato ou de direito e de objeto divisível. Perfeito, turma? Entenderam as características do CDC? CDC, normas de ordem pública e de interesse social. Vamos às questões, portanto, agora aqui relacionadas às características do CDC, turma. Vamos lá. Primeira questão, exame 9 de Ipatinga. Exame 9 da cidade de Ipatinga. Vamos lá. Determinada associação legalmente constituída há 3 anos ingressa com medida judicial buscando a defesa coletiva dos interesses de seus associados no tocante à infração na relação de consumo pelo fornecedor T, pessoa jurídica de direito privado. A partir do fato narrado acima, assinale a afirmativa correta. A associação pode defender coletivamente? Pode, porque os direitos do consumidor podem ser defendidos individualmente ou coletivamente. Mas aqui tem uma questão, turma, que quem nos traz a resposta é a Lei 7.347 de 85. A associação civil, para poder proteger, para poder ingressar com ação coletiva, ela precisa de 2 requisitos. Quais são requisitos? Ela precisa ter pertinência temática, ou seja, o seu objeto deve estar relacionada com o objeto da ação. Então, uma associação civil de direito do consumidor pode proteger o consumidor? Claro que pode! E o segundo requisito é a pré-constituição. Ela tem que estar regularmente constituída há pelo menos o que, senhores? 1 ano. Perfeito? Então vamos ver se você acha a resposta comigo. Alternativa A. A associação somente teria legitimado para propor ação coletiva se houvesse sido constituída há mais de 5 anos. Certo ou errado? Alternativa A. Errada. B de bola. A associação necessita de autorização assemblear para ajuizar a demanda, mesmo que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor. Se ela possui, ela precisa de autorização de uma assembleia, se ela já possui entre os seus, turma, entre os seus fins institucionais a proteção do consumidor? Claro que não. A B de bola está errada. Se ela já possui como finalidade, ela não precisa de nenhuma autorização de assembleia. C de casa, a propositura da ação coletiva não impede que qualquer interessado ingresse com nova ação judicial apontando o mesmo réu, a mesma causa de pedir e o pedido. Certo ou errado, turma? Certo, a letra C está certa. Então aprende isso, que pode também cair como processo civil. Veja, existe litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual? Não, não existe litispendência. Litispendência é quando a ação tem as mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Então, se já existe uma ação coletiva tramitando, o consumidor que se sentir lesado, mesmo que ele possa tirar benefício dessa ação coletiva, ele está impedido de entrar com uma ação individual? Ou seja, teremos litispendência entre ação coletiva e ação individual? Resposta: não. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual. Então a C de casa é a correta. D de dado, as ações individuais apontando o mesmo réu, causa de pedido e pedido, ajuizadas depois da demanda coletiva, importarão em litispendência merecendo os processos serem extintos. Certo ou errado? Errado a D, porque você já viu que não há litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual. Questão de número 2, turma, caiu no exame 7 da OAB. Vamos lá, turma. Martins celebrou negócio jurídico com a empresa Zupz para fornecimento de 10 volumes de determinada mercadoria para entretenimento infantil. No contrato estava estabelecido que Martins vistoriaria toda a mercadoria antes da aquisição e que o consumidor retiraria os produtos no depósito da empresa. Considerando tal situação fática, assinale a alternativa correta à luz do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com as hipóteses apresentadas. Letra A.
A garantia legal do produto independe de termo expresso no contrato, bem como é lícito ao fornecedor estipular que se exime de responsabilidade na hipótese de vício de qualidade por inadequação do produto, desde que fundada em ignorância sobre o vício. Certo ou errado, turma? Errado. Pode o fornecedor colocar uma cláusula que se está tendo vistoria, ele não responde pelo vício? Não. As normas do CDC são de ordem pública. As partes, a não ser que o próprio CDC permita, não podem dispor ao contrário da lei. Então a A está errada. B de bola. É nula de pleno direito a cláusula contratual que exonere a contratada de qualquer obrigação de indenizar por vício do produto em razão de ter sido a mercadoria vistoriada previamente pelo consumidor. Então, colocar essa cláusula é válida, é nula? É nula! Nula de pleno direito, porque as normas do CDC são de ordem pública e o juiz, inclusive, pode reconhecer essa cláusula de ofício, a nulidade de ofício. Perfeito? C de casa. O contrato poderia prever a impossibilidade de reembolso da quantia por Martins, bem como ter transferido previamente a responsabilidade por eventual vício do produto com exclusividade ao fabricante. Errado. Normas de ordem pública, as partes não podem dispor ao contrário do que está no CDC. C de casa está errado. D de dado. As UPZ, tem liberdade para estabelecer compulsoriamente a utilização de arbitragem, bem como exigir o ressarcimento dos custos da cobrança da obrigação de Martins, sem que o mesmo seja conferido contra o fornecedor. Errado pelo mesmo fundamento. Normas de ordem pública, a não ser que a lei permita, não podem dispor ao contrário. As normas de ordem pública não podem as partes dispor ao contrário. É assim que funciona o CDC, a não ser que a própria CDC permita. Veja, não é o caso. Logo, a única alternativa correta é a alternativa B de bola, turma. Beleza? Mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo, turma, no nosso vídeo 7, que vai ser exatamente de processo civil. Fiquem com Deus e continuem estudando. Vamos com tudo! Até mais, turma!